boa noite. É muito prazer que nós estamos mais uma vez entrando na tua casa, com a tua permissão, com o programa Palavra de Fé. Nesse momento, como é de costume, nós vamos ouvir uma linda canção do pastor Oséias Costa. Aproveite e reflita nessa linda canção. Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade procurando essa tal felicidade. Pelos mares eu vivia, procurando alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Mais uma vez, nós estamos com vocês com o programa Palavra de Fé, o programa que tem como base, como objetivo, entrar na tua casa e trazer uma palavra de fé, de esperança e de amor para você. Nesta noite eu quero ler uma passagem muito interessante, muito bonita, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 45 a 46. Assim diz a palavra de Deus, na nova tradução da linguagem de hoje, uma linguagem mais acessível, mais clara, para que você possa compreender a palavra de Deus. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo que tem e compra a pérola. Pastor, o que eu tenho a ver com essa pérola de grande valor? Por acaso está dizendo que eu sou essa pérola? Amado, talvez você que me ouve, você já tenha sofrido muito, você já tenha sido magoado muito. Talvez você, mulher que me ouve, o teu marido não te valoriza, não te respeita, não te ouve.
Talvez ele faça as coisas que dá na cabeça dele sem te consultar, sem entrar em acordo com você. Talvez ele esteja agindo dessa forma. Talvez os filhos estejam agindo dessa forma. Talvez alguém que você ama tenha te magoado. Mas uma coisa eu quero te dizer, que para o Senhor, para Deus, você tem grande valor. Talvez seja você, homem, que me vê também e fique pensando, poxa vida, mas o meu patrão não me valoriza, o meu chefe não me valoriza, as pessoas que estão perto de mim não me valorizam. Parece que eu sou invisível. E quando alguém vem falar comigo, de repente é só para me avacalhar, é só para me desprezar, é só para me xingar. Eu não sei mais o que eu faço. Então essa palavra é para você. Eu quero que você hoje compreenda que você tem um grande valor. Talvez um valor que você não consiga compreender, mas eu quero falar nessa noite sobre o valor que você tem aos olhos de Deus. Essa palavra é muito interessante, pois ela começa a falar sobre o reino do céu. E o reino do céu ou o reino de Deus, na verdade é a mesma coisa. Quando Jesus falava em reino dos céus, em reino de Deus, ele estava falando em algo que não era humano, algo que não era material, algo que estava além da nossa compreensão humana. Ou seja, Jesus estava falando de algo invisível aos nossos olhos, mas que nós poderíamos sentir. Então o reino dos céus é uma realidade para todo aquele que crê em Jesus e que aceita Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Ou seja, tem Jesus como dono, como aquele que lhe orienta os seus passos. Ou seja, tudo que ele faz é baseado na fé que ele tem em Jesus. Então o reino dos céus, ele é comparado como se fosse o reino aqui nessa terra. E o reino dessa terra nós encontramos alguns elementos. Entre esses elementos nós encontramos o rei, encontramos o príncipe, encontramos o território, encontramos a lei. Ou seja, esses elementos são elementos básicos para ter um reino. E assim também nós temos o reino dos céus. Ou seja, no reino dos céus nós temos como rei o Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é o grande rei. Mas também temos um príncipe chamado Jesus, o Filho de Deus. Temos os súditos, que somos nós que acreditamos em Deus. Temos um território, mas não um território como se fosse terra, demarcação de terra, mas um território como se fosse demarcação de pessoas. Ou seja, a Bíblia fala em dois reinos que estão em luta, estão em guerra. É o reino de Deus, o reino dos céus, e o reino das trevas, o reino do diabo. E todo aquele que obedece ao Senhor, ou seja, cumpre com as suas normas, cumpre com a sua lei, esse que é obediente está dentro do reino dos céus. Quando nós estamos dentro do reino dos céus, o que acontece na verdade? Nós somos agora e pertencemos agora ao reino dos céus. Ou seja, tudo aquilo que tem lá nos céus é um direito que eu tenho também adquirido para a minha vida. Pastor, me explica isso, é uma coisa um pouco estranha. Você vai compreender. Você pega o embaixador dos Estados Unidos da América e você leva esse embaixador lá para a Etiópia, um dos países mais pobres e miseráveis do mundo. O embaixador dos Estados Unidos da América, ele vai comer a comida da América, ele vai ter uma casa com conforto da América, ele vai ler bons livros lá, americanos. Ou seja, mesmo num outro país pobre, ele não vai ser influenciado pela pobreza desse país, porque ele é embaixador daquele país. Assim também nós, a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja, vivemos aqui, mas não pertencemos aqui. Estamos aqui numa pátria
chamado Brasil, mas somos embaixadores de Cristo, embaixadores do reino de Deus. Ou seja, todos os direitos, todos os privilégios que existem no reino dos céus, nós temos por direito. Então eu quero que você compreenda que quando você aceitou a Jesus, você agora não pertence mais a esse mundo, mas você pertence ao reino dos céus. Ou seja, a tua pátria está firmada nos céus. Por isso que quando nós olhamos para o céu, nós dizemos minha casa. Ou seja, nós estamos olhando para os céus dizendo, eu não pertenço a esse mundo, eu estou nesse mundo, mas não pertenço a esse mundo. Eu sou apenas um peregrino. Eu estou aqui de passagem, mas o meu verdadeiro lar é os céus. Então o reino dos céus, querido, é isso. Nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Todo gozo, toda alegria, toda paz, todos os privilégios do reino de Deus estão a nosso favor. Desde que nós queiramos, desde que nós tenhamos fé para ir lá e se apossar de todas as bênçãos que Deus tem para nós. Então, em primeiro lugar, eu queria falar sobre isso, sobre o reino dos céus. Em segundo lugar, eu quero falar sobre quem é esse comerciante que a Bíblia fala, que anda atrás de pérolas finas. Esse comerciante, na verdade, ele é um especialista. Ele reconhece aquilo que é precioso. Eu já falei uma vez, mas volto a repetir, sobre a questão do anel, que o professor pediu para o aluno, que estava cheio de problemas, vender um anel que ele tinha e que não era para vender por menos de uma moeda de ouro. E o aluno, ele foi e tentou vender no comércio, e as pessoas até com pena disseram para ele, olha, talvez 2 moedas, quanto muito 3 moedas de pratas, mas 1 moeda de ouro nós não podemos pagar por esse anel. E quando ele voltou para o professor triste, porque se ele vendesse o anel por 1 moeda de ouro, ele poderia resolver os seus problemas, os seus dilemas, porque o professor ele era muito sábio, ele ia poder ajudá-lo. Mas agora, nesse momento, ele não ia obter a ajuda do professor. Daí o professor disse para ele, olha, você agora vai, leva o mesmo anel que ninguém quis pagar 1 moeda de ouro e leva para o joalheiro, o especialista, esse comerciante que reconhece o valor dessa peça. Só tem um detalhe, você não vai vender, não importa o quanto ele queira pagar. O que aconteceu? Aconteceu que o joalheiro, olhando aquele anel, disse para o jovem, olha jovem, eu posso pagar 58 moedas de ouro, mas se você não tiver pressa, eu posso te pagar até 70 moedas de ouro. Ou seja, o jovem ficou estupefado, o jovem ficou boquiaberto, o jovem voltou correndo para o professor e disse, meu Deus do céu, esse anel é muito valioso. Por que as pessoas não quiseram pagar 1 moeda de ouro? E o professor falou, esse anel é que nem você. Muitas pessoas que estão ao teu redor não te valorizam, não reconhecem o valor que você tem. Mas o grande joalheiro, no caso o Senhor, o nosso Deus, Ele conhece o valor que você tem, Ele sabe a preciosidade que você tem. Eu sei que você que me ouve, talvez fique pensando, poxa vida, mas ninguém me reconhece, os meus filhos não me dão valor, a minha esposa não me valoriza, o meu esposo não me valoriza. Amado, você tem ouvido de pessoas que são leigas sobre o valor que está dentro de você. Mas você não perguntou para o grande joalheiro quem realmente você é. E para Deus, você é a menina dos olhos de Deus. Para o Senhor, você é a obra-prima da criação. Para o Senhor, você tem um grande valor porque dentro de você há a imagem e semelhança do Criador.
O Senhor fez tudo através da sua palavra, mas quando Ele fez você, Ele o fez com suas próprias mãos. Dentro de você há algo de muito precioso, que é o próprio Espírito de Deus, pois o Senhor soprou dentro de você e você se tornou alma vivente e você se tornou agora algo que para o Senhor tem grande valor. Ele não colocou do seu Espírito nos anjos, não colocou o seu Espírito nas estrelas, não colocou o seu Espírito nos animais, mas colocou em você. Você é a imagem do Criador. A palavra de Deus diz que nós temos dentro de nós, como um vaso de barro, um grande tesouro. E esse tesouro é a presença de Deus. Amado, talvez você pense, poxa vida, pastor, eu tenho sido tão frustrado, os meus sonhos não se concretizam, as pessoas não valorizam, as pessoas caçoam de mim, as pessoas, elas riem de mim, e eu me sinto tão mal que às vezes eu queria fugir. Eu me sinto tão mal que às vezes eu queria me esconder. Eu me sinto tão mal, pastor, que muitas vezes já pensei até me matar. Muitas vezes, pastor, eu pedi para Deus levar a minha vida porque eu não aguento mais. Amado, dentro de você há algo de precioso que só o grande joalheiro reconhece o valor que você tem. Eu quero que nesta noite você possa compreender o grande valor que você tem perante os olhos do Pai. Ok, pastor, eu compreendi que Jesus, Ele é o comerciante, Ele é o especialista, Ele é aquele que realmente me conhece, mas e agora? Eu entendi isso, mas eu sou realmente essa joia fina? Porque eu olho para mim mesmo e eu não consigo às vezes entender isso. Você é, querido. Você é essa joia fina. Você é essa joia preciosa. E você vai compreender o porquê que você é. Mas isto vai ficar para o próximo bloco. Nós vamos agora para o intervalo e logo voltaremos. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus te mostra uma solução. Até nas cinzas se ele clama, Deus atende, lhe protege e lhe defende com as suas fortes mãos. Você é o escolhido, a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te ver há de falar, Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, e já sabiam porque você tinha a mesma cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel,
tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te ver há de falar, Ele é mesmo um escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer. Já sabiam porque você tinha a mesma cara de vencedor. E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Oh, oh, oh. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. 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 Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Estamos de novo com o programa Palavra de Fé. Nesse bloco nós vamos tentar explicar por que você é realmente uma pérola de grande valor. Eu quero começar contando uma historinha, a historinha da pérola. Talvez você já tenha ouvido, talvez você ainda não conheça a história. Mas a pérola, ela é formada dentro da ostra. A ostra é blindada, ela é protegida, mas por algum acidente, muitas vezes, entra dentro da ostra um micro-organismo, entra um parasita, entra um grãozinho de areia. E a ostra, ela é formada por células de nácar, e essas células, elas começam a envolver essa substância, esse inimigo, esse corpo estranho, e cada vez vai colocando outras substâncias acima dessas camadas, até que chega um momento que essas substâncias elas param e elas formam uma linda joia, uma linda pérola, uma pérola fina e valiosa. Pastor, eu até compreendi isso, mas o que isso tem a ver comigo? Tudo a ver. Primeiramente, você precisa estar envolvida por esta ostra. Mas quem é essa ostra, pastor? É a presença de Deus. É você estando no reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus está em você e em volta de você. Você está protegido e seguro dentro de Jesus. Quando você convida Jesus para morar no teu coração, Ele te protege. Ele envia anjos para te proteger de todo mal.
O sangue dele nos cobre de todo mal. Ou seja, quem realmente conhece a Jesus não tem medo de macumbaria, não tem medo de feitiçaria, não tem medo de olho grande, porque sabe que isso não vai pegar em você, porque você tem a proteção do Altíssimo. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e os livram de todo mal. Você está protegido pelo Senhor. Mas, mesmo protegido, muitas vezes nós sofremos calúnias, sofremos difamações, muitas vezes nós não somos compreendidos, muitas vezes nós somos perseguidos, muitas vezes cria-se uma raiz de amargura dentro de nós. E agora, o que fazer? Amados, nós não estamos livres e imunes a isso que acontece com todas as pessoas. Podemos sentir cansaço? É claro que podemos. Podemos até nos sentir triste em algum momento? É claro que podemos. Mas a palavra de Deus diz: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, na fraqueza é que sois forte. Podemos enfrentar todas as coisas? Sim. Mas em tudo, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ou seja, nós temos duas escolhas: ou ficar chorando e se lamentando, ou levantar a cabeça e olhar para os céus e saber que o Senhor está com seus ouvidos atentos à nossa oração e os seus braços estão estendidos, pronto para nos levantar. Pois a palavra de Deus diz que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Amados, todos nós um dia vamos cair, todos nós um dia vamos ficar tristes, todos nós um dia vamos ficar abalados, abatidos, todos nós um dia vamos ficar desesperados até. É claro, pastor, é claro, somos pessoas, mas nós podemos compreender que isso é uma grande oportunidade que Deus está nos dando para que nós venhamos a crescer, para que nós venhamos a ser cada vez mais cheio do amor de Deus, do cuidado de Deus, da graça de Deus. E a graça de Deus vai nos invadindo, e a graça de Deus vai nos transformando, e a graça de Deus vai mudando o nosso interior, e cada vez nós ficamos mais parecidos com Jesus. Cada vez nós ficamos com a mente de Cristo, pensamos como Ele pensa, olhamos como Ele olha, ouvimos como Ele ouve, sentimos como Ele sente e agimos como Ele age. Depende de nós. Ou seja, aquele corpo estranho, aquela luta, aquela adversidade, ela pode ser uma grande oportunidade de me tornar algo melhor e maior. É uma grande oportunidade para que a graça de Deus me invada e eu seja radicalmente transformado e cada vez mais parecido com o meu Mestre, cada vez mais parecido com Jesus. Então, amado, não fique chorando, não fique se lamentando. Por isso que a Bíblia diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: porque todas as coisas, e todas as coisas é tudo na vida, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando vier a luta, quando vier a adversidade, pense que é uma grande oportunidade para que você possa vencer e para que você possa crescer. Primeiro você cresce, depois você vence, porque é impossível vencer se primeiro você não crescer. Que você venha crescer primeiramente no conhecimento de Deus, crescer na intimidade com Deus,
crescer na graça de Deus, para que você possa vir a ser uma pessoa melhor. Então a pérola de grande valor, ela é formada através de todas essas adversidades, todas as lutas. Por isso, quando você for humilhado, por isso, quando você for ignorado, por isso, quando as pessoas que estiverem próximas de você não te valorizarem, lembre-se, Deus valoriza você. Aos olhos do Pai você tem grande valor. Você pode dar atenção aos outros? É claro que pode, mas saibam que eles não são especialistas, comerciantes. Ou seja, essas pessoas não conhecem o verdadeiro valor que você tem. Mas você pode dar valor à voz de Deus, que está dentro do teu coração. E quando você lê a palavra de Deus, você vai começar a compreender com muito mais facilidade o que Deus tem para você. Os planos de Deus para a tua vida não podem ser frustrados. Eles vão ser completamente usufruídos por você. Você vai ao encontro de Deus e Deus vai ao teu encontro. E aí, quando se junta, você se transforma. Pastor, mas é muito difícil, porque eu não consigo amar meu marido como eu gostaria, eu não consigo amar minha esposa como eu gostaria, eu não consigo amar os meus filhos como eu gostaria. Sem Deus, o teu amor é muito limitado, mas com Deus, você pode todas as coisas, porque Deus é amor. E o verdadeiro amor é um amor sacrificial, incondicional, divino. O amor que vem de Deus, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quando você se enche de Deus, você consegue amar verdadeiramente aquela pessoa que está ao seu lado. Talvez você ainda tenha um vazio existencial, mas eu quero dizer para você que Deus te ama e esse vazio pode ser preenchido com a presença de Deus. Então esse comerciante vende tudo que tem e compra a pérola. Amado, você é uma pérola valiosa e o Senhor Jesus, ele já se despojou de toda a glória. Ele, como Deus, se fez homem, nasceu, cresceu, viveu, pregou a palavra de Deus, pregou o reino de Deus e depois morreu por mim e por você. Você já foi comprado por Ele, porque Ele conhece o valor que você tem. E eu repito, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Você vale mais que o mundo inteiro. Se o Senhor Jesus tivesse que vir para salvar apenas você, eu tenho certeza que Ele viria por amor a você. Porque Deus quer que todos sejam salvos. Mas infelizmente alguns não compreendem essa palavra. Eu quero que você nessa noite reconheça o valor que você tem. Para Deus, você tem grande valor. Não fique confiando nas palavras dos outros, dando crédito ao teu coração, dando crédito às situações à tua volta que te fazem você ficar pior e cada vez mais para baixo. Eu quero que você ouça a voz de Deus, que os ouvidos espirituais de você sejam abertos para a voz do Senhor e que você possa ouvir a palavra de Deus e compreender e ser livre para poder escolher a Deus, livre para poder ver como Deus te vê, uma pérola fina aos seus olhos. Eu quero orar por você agora, nesse momento, em o nome de Jesus. Feche os teus olhos se tu puder. Querido e amado Deus, eu coloco agora, ó Pai, a vida dessa pessoa no teu altar.
E te peço, Senhor, que tu fale com ela de uma forma poderosa e que ela possa realmente se ver como tu a vê, como uma pérola de grande valor. Senhor, retira a tristeza, retira a mágoa, retira, Senhor, a falta de perdão da vida dela. Retira todo o mal, Senhor, que está impedindo a tua ação. E que essa pessoa venha a ser totalmente livre para a tua honra e para a tua glória, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, me enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.